Todas as sextas-feiras, Paulo Pimenta está com a gente aqui ao vivo, nos dando dicas valiosíssimas para a gente intensificar ou mesmo resgatar ou começar o nosso hábito pela leitura. Paulo Pimenta, bom dia mais uma vez. Bom dia, Diego. Bom dia mais uma vez para você que está nos ouvindo, você que ligou o som do carro agora, que se conectou no YouTube. Sejam muito bem-vindos aqui, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu tô de olho no livro que você está segurando hoje aqui, Paulo Pimenta. Que beleza hoje, hein? Pois é, exatamente. Hoje eu tentei trazer uma coisa um pouco diferente ali, eu tenho tentado trazer sempre uma literatura mais contemporânea, trazer novos autores para que as pessoas conheçam, principalmente autoras e autores brasileiros, né? Que a gente já sabe que a gente tem focado muito na literatura brasileira, mas hoje não tinha como escapar. Pensei muito também nesse último feriado que a gente teve, de finados. Falei, quem que eu posso trazer, que já se foi, que vai ter uma história muito bacana para a gente contar? E claro, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, é o livro que a gente fala hoje. Já tinha sido pedido várias vezes, algumas amigas e algumas pessoas também foram ao meu Instagram pedir para a gente trazer Clarice Lispector, então hoje a gente está aqui com ela atendendo a pedidos Hora da hoje. Estrela, A Hora da Estrela, exatamente, atendendo a pedidos. É um grande clássico, né? Eu me lembro de ter lido ainda na fase de escola, hein, Paulo? Exatamente. A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela foi o último livro escrito pela Clarice Lispector, né? Em 1977, pouco antes ali dela falecer. E tem uma história muito legal, inclusive, que combina aqui com a música Solidão, cantada pela banda maravilhosa, que a Clarice diz que os adultos são solitários, né? Ela, numa entrevista, se pergunta a ela sobre essa questão das crianças, o que as crianças têm de diferente dos adultos, porque a Clarice também chegou a escrever livros infanto-juvenis, né, ali, para quem não sabe. E ela diz que as crianças têm essa fantasia, que veem o mundo de uma forma diferente, mas que os adultos são sempre solitários. A Clarice também já era muito solitária, né? Ela tinha uma pegada um pouco mais baixa, assim, uma energia mais down, mas ela acaba falando isso também. Então é muito legal. Esse livro é incrível, assim. Ela traz só duas personagens ali principais, né? Tem o Rodrigo, que é o autor, e tem Macabeia, que é uma nordestina que vai para o Rio de Janeiro tentar a vida. Lá ela se apaixona pelo Olímpico e logo ele trai Macabeia com Glória, que é uma colega de trabalho dela. Então o livro vai se desenrolando nessa forma. Trouxe até um trechinho aqui logo do começo que eu acho muito bonito, quando ela diz o seguinte. Não é um livro grande, né, Paulo? É um livro de 87 páginas, pessoal. Dá para Olha vocês aí. comprarem hoje e lerem até domingo. Até domingo. Aproveitar isso daí em uma sentada, a gente já consegue falar sobre ele. Então vamos lá. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio, último ou primeiro pulsar. É muito bonito ver a forma como a Clarice constrói o texto, né? Eu, em 2020, escrevi uma matéria sobre o centenário da Clarice Lispector e conversei com o Pedro Vasques, que é o editor das obras da Clarice, né? Há 15 anos, bom, agora 17, hein, foi muito bacana. Agora, 17 anos, o Pedro é quem cuida de todos os livros da Clarice. E ele me contava o seguinte, ele falou, Paulo, a Clarice escrevia como se ela estivesse montando um livro, um filme. Porque, na verdade, ela escrevia onde ela estivesse, ela andava com um caderninho ali, um papel, uma caneta, escrevia as frases que ela pensava ou algum insight que ela teve e colocava dentro da bolsa, chegava em casa e colocava numa caixinha. E só depois ela ia juntando e colocando em ordem tudo aquilo. Caramba, então que ele interessante. diz, exatamente. Em pedaços, em conta-gotas mesmo, né? Diz que é como se ela estivesse montando um filme mesmo, né? Que você vai juntando uma cena na outra, vai colocando ali daquela forma. E não tinha computador, né, minha gente? Vamos lembrar, né? Exatamente. Essa analogia que o Pedro faz do processo criativo da Clarice chama muita atenção da gente, né? Até mesmo em alguns livros agora, tem algumas pinturas, e para quem não sabe, Clarice Lispector também pintava. E alguns desses livros são ilustrados na capa com as obras da Clarice. Isso é muito legal, assim, você imaginar uma outra Clarice, pensar numa outra forma. Eu falei aqui
esse jeito dela um pouco mais retraído, escrevendo algumas coisas um pouco mais melancólicas. E a relação que Clarice tinha com os filhos é uma coisa também surpreendente, assim, né? Ela chamava os filhos nas cartas que eu tive a oportunidade de ler, ela escrevia assim, meu pequeno gafanhoto, meu amor. Então a Clarice era muito maternal, muito, muito maternal mesmo. Em A Hora da Estrela é completamente diferente, né? Uma narrativa diferente, assim. Macabeia acaba vivendo toda essa fase. É como se a inocência de Macabeia fosse realmente pisada ali, quando ela sai do Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, ela descobre uma nova cidade, uma nova pessoa, vai a cartomante. Quando ela sai da cartomante, a cartomante diz que ela vai ter um futuro luminoso, mas quando ela sai da cartomante, acaba acontecendo outras coisas que a gente não precisa falar aqui, mas que as pessoas podem encontrar nesse livro que é tão curto, é muito bacana. Muito legal. 8h27. Esta é a coluna de literatura todas as sextas-feiras com o Paulo Pimenta aqui dentro do Jornal Nova Brasil Brasília. E quem está no estúdio acaba entrando na conversa também. A gente está hoje aqui com o Marcos Lopes e a Verena Belo da banda Vemares, que são escritores também, porque escrever música é escrever. Depois dessa de hoje, eu coisa tô maravilhosa, apaixonado né? aqui. Por favor, podem criar já um blog, um Instagram para os textos, só para as letras já, além Nossa, das obrigada. músicas. Como é que é a relação de vocês com a leitura, com a literatura? E como isso ajuda na música? Eu sou apaixonada. O Marcos também sempre leu bastante. Quando nos tornamos pais, a gente percebeu a necessidade de estarmos mais presentes com os filhos. Então, quando você falou de crianças, né, e Diego também tem filhos, a gente estava conversando sobre isso. Eles abrem o nosso olhar realmente para a vida, tira a gente da nossa solidão. Então, a gente vê realmente a importância hoje da literatura sendo transmitida a eles, principalmente. É o momento que a gente está vivendo agora. Não sou muito de ler, sou muito de escrever no momento. Mas eu tenho uma paixão imensa, uma pilha de livros que eu fico ali só namorando. Olhando. O mais gostoso da literatura é comprar o livro, né? Exatamente. É ver ele chegar. E o quanto a gente tá lendo livro infantil, que também tem muita coisa que não é infantil, assim, que pega a gente também demais, né? Às vezes livro que a gente tá lendo pro nosso filho lá de 4 anos, a gente termina o livro e fala assim, nossa, bate aquele Era negócio pra ali, mim, né? né? Era pra Todos mim. os dias eu leio, vamos lá, corrigindo. Eu leio o livro A Parte que Falta. Já ouviram falar? Sim, Acho lindo. que é de Shell. Esqueci o nome do autor, me desculpe. Foi muito A gente divulgado vê. pela Jujut, né? Sim, isso, Sim. exatamente. O meu filho ama essa história. Ele pede pra ler várias vezes. Às vezes eu tenho que ler mais rápido e ele ri da forma como eu leio rápido. Às vezes tem um tempo maior, ele se relaxa com a forma como eu leio mais devagar. Então eu acho mágico realmente como a literatura ela alcança a todos, né? Passa, né, pelas gerações, pelas idades ali, porque é um livro que pega muito adulto, né? Sim. Paulo, e tem fases também, né? Isso que a Verena traz pra gente é muito interessante, muitos dos nossos ouvintes podem se identificar. Tem fases que você tá mais disposto, tem mais tempo, tá com uma dinâmica de vida que favorece mais a leitura, outras você precisa dar uma retraída e o Com importante é não certeza. parar. Não, sim, mesmo às vezes quando a gente para também, né? A gente não pode ficar se cobrando tanto para literatura, porque senão a gente já coloca num lugar mesmo da época de escola ali, de obrigação, de uma coisa chata. Você Sim. disse, né, que leu Clarice na época da escola, e eu tive muito problema para começar a ler Clarice Lispector justamente por conta disso, assim, da obrigação da escola. Demorei muito, eu acho que tem uns 4, 5 anos que eu fui ler Clarice Lispector pela primeira vez, porque eu achava muito difícil. Lembrava de um tempo de escola que não foi bom, e aí agora sim muda, né? Você passa a ver de outras formas. Então, acho que é isso também, você não se obrigar todos os dias. Não tem que Você- fazer uma resenha de 3 páginas, né, Paulo? Não medir a sua trazer na leitura próxima pela semana. leitura dos outros, porque senão as pessoas ficam malucas, né? Falam, nossa, mas fulano tá lendo 6 livros num mês e eu tô lendo um a cada ano. Não dá, assim. Cada Encontrar um... um gênero também que você se identifica, né? Eu tenho lido biografias de artistas. Assim, que Olha eu leio isso. tranquilo, leve, não quero nem parar. Então, assim, Exatamente. tô lá, tô lendo 3 simultaneamente, assim, né? Então, encontrei um gênero que eu gosto, que eu me divirto lendo e tal. Sim, por pegar exemplo. também os autores, né, que você gosta mais, encontrar um estilo literário que está ali bem parecido com o seu, a forma como a pessoa escreve. É muito legal nisso também, voltando um pouco para Clarice. Eu conversei com a Nélida Pinhon também, na época. Nélida, que é uma escritora, ela é membro da Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, a Nélida nos deixou tem pouco tempo,
Na época ela tinha 83 anos, e aí, daquela forma, né, bem cariocona, assim, falou, não, liga no meu telefone fixo da minha casa, não tinha celular para falar com ela. E aí ela contava que ela costumava dizer que Clarice escrevia com a mão de Deus nos ombros dela. Ela foi a melhor amiga da Clarice Lispector, e ela contou como é que foi, como elas se conheceram, né? Ela disse que um dia estava passando em Copacabana, viu uns ovinhos de chocolate, lembrou daquele conto da Clarice Lispector, da galinha, né, o ovo e a galinha, e resolveu deixar para ela no porteiro, sem se identificar, sem nada. E depois a vida levou as duas a se conhecerem. Então Nélida ficou com Clarice até o dia em que ela morreu. A Clarice Lispector morreu um dia antes do aniversário dela. E Nélida estava lá segurando a mão dela. Então eu perguntei para ela, mas você não tem vontade de escrever uma biografia da Clarice? Você que viveu todos esses momentos com ela. Aí ela falou, eu sei demais, tem coisa que eu não posso contar, então eu não vou escrever. E aí... aumenta a nossa curiosidade. Exatamente. O nosso desejo de ler essa biografia dela. Total, mas assim, a gente vê muito da Clarice em todos os textos. É importante lembrar, assim como quando eu trouxe Caio Fernando Abreu, de que Clarice Lispector não é uma autora de internet, que não se resume às frases marcantes dela, né? Tem uma literatura muito profunda, traz muitas reflexões. Então, você pega um livro de 87 páginas e você sai pensando com conteúdo para um ano, assim. É muito legal. Queria deixar essa recomendação muito hoje. A Hora da Estrela é da Clarice Lispector mesmo, viu, ouvinte? Porque tem às vezes você olha uma frase aí na internet. Eu acho que é o livro para as pessoas começarem a ler Clarice Lispector. Assim, é um livro de entrada a porta de entrada. Exato. Depois passa para Perto do Coração Selvagem, vai passando para outros. Mas A Hora da Estrela, com certeza, é a minha indicação dessa semana, para o fim de semana. E para deixar viva a memória de Clarice aqui. Muito bem. 8 horas e 33 minutos. A gente agradece mais uma vez ao Colégio Simã pelo oferecimento dessa coluna toda sexta-feira aqui com o Paulo Pimenta. Paulo, maravilha. Bom fim de semana. Até semana que vem. Bom fim de semana, Diego. Obrigado pela participação, pessoal. Você que nos ouviu. Sexta-feira que vem estou aqui de volta.